eu sou Camila Duran, terapeuta energética, e está começando mais um Despertando Sua Deusa, o seu programa de autoconhecimento. Bom, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre Síndrome de Gabriela. Talvez você já tenha ouvido alguma coisa sobre isso, ou algo parecido. Para contextualizar, sabe quando a gente ouve assim, que a pessoa ela nasceu assim, cresceu assim e não vai mudar nada e acabou, né? Não vai resistir a tudo que vier. Então, isso é o que a gente chama de Síndrome de Gabriela. Por várias questões, inclusive por conta da música e da novela que passava, né? E tinha a música falando que você sempre assim, Gabriela. E aí o que acontece? Essa síndrome, na verdade, quando a pessoa ela tem uma questão de que ela não quer buscar autoconhecimento, quando ela acha que tem que ser tudo do jeito dela, tudo, absolutamente tudo tá no controle dela. Então é como se fosse a dona de tudo, né, da vida inteira, do mundo inteiro, e soubesse controlar tudo. E na realidade ela não sabe, porque ela não sabe nem quem ela é de fato. Nós temos uma tendência a achar que quando a gente cresce a gente sabe tudo da vida, tem razão de tudo, porque já passou por várias coisas. Quando na realidade não funciona bem assim. Quando a gente vai começando a olhar muitas coisas dentro da nossa vida, dentro dos aspectos, os problemas que vão surgindo, a gente vai percebendo que a gente não tem controle das coisas e que não tem como resistir às mudanças. O que acontece? As mudanças, elas são coisas repetidas na nossa vida por necessidade de aprendizado. Então, quando, começa a vir a mesma situação, só que com outras pessoas, e você não muda, você não olha para você não presta atenção exatamente naquilo que precisa prestar atenção, então, isso é Síndrome de Gabriela. A pessoa que ela olha muito assim, eu sei tudo o que vai acontecer e pra mim tá tudo certo, dane-se o restante do mundo. Quando a pessoa ela tá muito nessa questão muito persistente e resistente à mudança, resistente a olhar as coisas, ela tem uma tendência a ter algum tipo de doença que leve à depressão ou alguma coisa de ficar preso no mesmo sistema, ficar preso nas mesmas histórias, e aí ela fica lá na coitadice, no vitimismo, ou senão ela começa a ter os desequilíbrios muito grandes. Então assim, ou ela vai ser muito arrogante, ou ela começa a ficar muito assim, tão pra baixo que ela se torna a vítima de tudo. Então, que nada dá certo pra ela. Quando na verdade assim, ela acha que põe a banca em tudo, mas não põe. Ela acha que faz tudo, mas não faz. Basicamente, o que a gente precisa olhar é sempre pra dentro. É sempre fazer esse olhar para conseguir entender e compreender o que de fato tem ali, o que de fato existe dentro dessa resistência. Será que é por conta das mudanças que você tá querendo fazer na sua vida, mas tem alguma coisa ali, alguma crença limitante, alguma coisa que foi dita que você não prestou atenção e que poderia mudar tudo isso, só que você tem alguma questão com um orgulho muito forte, um orgulho muito apegado, e aí você só quer saber do que interessa a você. Você não quer saber do que interessa o outro. Você não interessa pra você o que vai acontecer depois. Você se volta completamente pra você, mas não da maneira do autoconhecimento. Você volta pra você de uma maneira onde não interessa o que o outro quer, é apenas o que eu quero, e o que eu quero
é a única coisa verdadeira e absoluta que existe nesse mundo, ponto final. E vira uma teimosia. Essa teimosia, por você não olhar o restante, não olhar para dentro, não tomar esse cuidado, começa a virar uma coisa mais depressiva por ficar muito apegado às coisas. Começa a virar uma síndrome de não quero mudar, porém da boca para fora eu estou falando que eu quero mudar. Provavelmente você conhece alguém assim. Provavelmente você já passou por uma fase assim. Por quê? Isso é um vício do ser humano. O ser humano ele tem uma tendência a ter esse tipo de vício do controle. O vício de que achar que ele é o alecrim dourado e que nada vai acontecer com ele. Até o momento em que você vê o seu vizinho acontecendo, sei lá, talvez até mesmo alguém pulando o muro do vizinho para roubar alguma coisa e você fala, não, comigo não vai acontecer nada. E aí você fica estagnado e não faz nada para mudar. Ou até mesmo quando você acha que tá tudo tão sob controle que aí você não pensa nem se por acaso tiver alguma questão ali que você pode mudar dentro da sua família para ter uma harmonia melhor. Às vezes com questão da sua própria saúde, por exemplo. Você fica naquela que, não, comigo não vai acontecer nada. E aí você não vai, não marca um médico, não faz alguma coisa para você melhorar. Você não vai num psicólogo, não procura uma terapia alternativa, não faz nada, nem um exercício sequer ou dá um bom dia diferente para mudar as coisas. Basicamente, é isso que funciona quando a gente fala da síndrome de Gabriela. Então, começa a perceber dentro da sua vida quais são esses pontos que você não muda, que você está resistindo à mudança, que você tem sobre esses assuntos da sua vida e sobre a sua própria personalidade. Muitas vezes a gente coloca que a nossa personalidade é forte. Na realidade, não é que a sua personalidade é forte, é só que você não está a fim de mudar. E ao invés de você assumir isso, ao invés de você falar de fato, não, eu realmente não estou a fim de mudar, ponto, e acabou. Não é questão de você jogar a culpa, digamos assim, no seu temperamento, na sua personalidade. Na realidade, é essa questão de você identificar, então, a sua personalidade, como você de fato é, depois de você realmente ter tirado todas as camadas, ou pelo menos boa parte das camadas, daquilo que falaram que você é, e aí sim começar a trazer quem você de fato é na essência. Isso sim é voltar o seu olhar para o autoconhecimento. Isso é você entender e não resistir mais a essas mudanças. Então comece a perceber esses pontos dentro da sua vida, das áreas da sua vida, que você pode até ter alguma coisa do tipo para conseguir mudar isso. E compreender, primeiro aceitar e depois mudar. Primeiro a gente acha que assim, só aceitar já acabou, já tá tudo certo, o meu trabalho aqui tá ótimo e finalizou. Não. Quando a gente aceita, entende e assume isso para nós mesmos, aí é o começo da mudança. Então esse começo de mudança, ele acontece a partir de uma aceitação, a partir de assumir que de fato você está reconhecendo que você não está a fim de mudar e ter essa responsabilidade de falar, ok, não estou a fim de mudar neste momento, não vou mudar. E isso parar de ser uma teimosia, parar de ser um orgulho, porque existe essa diferença entre você ter a responsabilidade, entender que de fato você não está querendo fazer isso
e falar abertamente sobre isso. E tem a questão toda da teimosia, de onde você sabe que você não quer mudar, que você não tá a fim de mudar, e ao invés de você expor isso para os outros, você começa a colocar como teimosia e bater o pé nessa questão e fazer de tudo que vira um caos na vida do outro. Muitas pessoas acabam tendo até uma tendência, de querer sempre causar algo na vida dos outros. Sabe aquela fase de você tá começando a entender quem você é? Não nesse sentido de entender de fato a sua essência, mas, digamos assim, é como se você colocasse de... eu vou ser a dona do pedaço, custe o que custar, fale bem ou fale mal, mas falem de mim. Quase que isso. Aí você começa a teimosia. Nessa teimosia, você acaba colocando o caos na vida de todo mundo. E aí você vira para os outros e falam sobre causar. Isso não é um tipo de causar no sentido positivo, digamos. É o sentido de custe o que custar. Se eu precisar pisar na cabeça de alguém, eu vou pisar na cabeça de alguém. Essa é a teimosia que eu tô falando. Então tem essa grande diferença entre ter a autorresponsabilidade, assumir pra você, e aí a partir disso conseguir mudar as coisas, e a outra parte de colocar, não, eu nunca vou mudar, porque eu não tô a fim de mudar, e dane-se o restante do mundo. Espero que você tenha entendido melhor o que é essa síndrome de Gabriela, que em outras palavras, na verdade, é essa resistência à mudança, e consiga identificar um pouquinho mais dentro da sua vida qual que é a área que você está tendo esse comportamento. Porque muitas vezes é só numa área bem assim, que a gente nem tá prestando atenção, que a gente tem esse tipo de comportamento. Agora nós vamos para um breve intervalo comercial e voltamos já já.